Boa noite, meus queridos e queridas amigos e amigas internautas. Estamos abrindo mais uma live na noite de hoje, no dia 6 de agosto de 2020. Daqui a pouco faremos uma reflexão sobre um tema bastante interessante, trazendo alguns aspectos importantes, trazendo a doutrina espírita, trazendo o Evangelho de Jesus e trazendo alguns elementos para a nossa análise de aspectos psicológicos e espirituais, porque hoje vamos analisar um elemento importantíssimo no nosso processo espiritual, que é o amadurecimento. Nesse sentido, meus amigos e minhas amigas já estão entrando aí, o tema de hoje vai ser amadurecimento psicológico e espiritual. Vamos abordar esse tema. E hoje nós iremos ter uma convidada que daqui a pouco vai estar entrando para dialogar, para conversar com a gente, para trazer o seu ponto de vista sobre esse aspecto, ou pontos de vista, porque são muitos aspectos que a gente vai tratar hoje. A nossa amiga Sônia Castro, ela vai entrar aí diretamente ao vivo, ela está se preparando ali, ela foi colocar lá o seu vestido de cigana. Daqui a pouquinho ela está chegando aí. Os fãs de Sônia, eu sou fã dela. Daqui a pouquinho ela está entrando aí, tá certo? Enquanto isso, vocês podem colocar seus comentários aí, suas opiniões. O celular já está tocando aqui de gosto de gás, deve ser o ponto dizendo, eu vou entrar, tá aqui, ó. Eu vou entrar. Eu vou chamar meus amigos e minhas amigas, eu vou botar aí no ar a minha amiga, certo? Para que vocês vejam aí. Deixa eu ver se ela está por aqui. Sônia, tudo bom, Sônia? Oi. Tudo na paz? Tá aí, essa aí é a nossa convidada de hoje, Sônia Castro. Tudo tranquilo, tudo na paz de Deus e de Jesus, minha irmã? Com certeza, assim seja. Tudo perfeito. Está preparada para dialogar um pouco sobre esse tema? Estou, um pouco. Olha só, hoje a gente vai estar aqui com a nossa amiga e irmã Sônia. Ela é uma amiga já de trabalho espiritual. A gente faz uma dobradinha lá no Centro Espírita Nosso Lar. A gente trabalha juntos na mesa mediúnica, mas além do trabalho mediúnico, a parte mais importante é a nossa amizade, é uma troca de energia constante que a gente tem faz quantos anos, Sônia? 5 anos? Que a gente se conhece? Que sim, a gente teve assim, uma aproximação mais assim, conectada de uns 2, 3 anos para cá, né? A gente se conhecia, mas conversava, mas a gente foi tendo uma aproximação maior de uns 2 anos para cá, à medida que a gente foi começando a trabalhar junto, 2, 3 anos, né, Humberto? É verdade. Reflexão do Evangelho de Jesus, a reflexão espírita, e posso até dizer, se dentro de uma visão mais aberta da espiritualidade, né? A gente procura refletir um pouco mais nesses aspectos, sabe? E hoje, o pessoal que está entrando aí, Luiz, Simone, tem um pessoal que vai entrando aí, que ainda não colocou o nome aqui, certo? A gente está trazendo uma convidada mais que especial, a minha amiga Sônia Castro, trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, também é psicóloga, não é isso? Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ela, mas trabalha comigo lá no centro, na parte do trabalho mediúnico, principalmente no dia de segunda-feira, que é o trabalho de psicofonia, o trabalho de consulta espiritual. Ela faz o acolhimento das pessoas que chegam na casa espírita, tanto das pessoas encarnadas, como dos irmãos desencarnados, e dá o apoio a essa pessoa aqui no trabalho espiritual que a gente faz na casa, certo? É uma pessoa que eu guardo no meu coração, porque assim, a gente tem uma afinidade muito grande, muito grande. Eu botei essa música inicial porque a cara dela, eu costumo chamar ela de minha amiga cigana, né? Minha amiga Sônia Castro, as suas primeiras palavras antes da prece. Boa noite, gente. Gratidão por estar aqui. Estou amando, estou pedindo a espiritualidade de luz, que ela toque meu coração, toque a minha mente, para que cada palavra que eu diga possa chegar ao coração de vocês, possa acrescentar algo. Gratidão. Gratidão, minha irmã. Seria pedir muito você fazer a prece inicial? Não, em hipótese nenhuma. Deixa eu só me concentrar. Pode ficar à vontade.
espiritualidade de luz, energia maior, universo criador. Nós estamos aqui humildemente pedindo a Ti, Pai, que essa noite de hoje possamos alcançar vários corações, possamos acalmar aquelas pessoas que estão precisando de um pouco da Tua luz, do Teu alento. Que possamos, através da espiritualidade iluminada que nos rege, que nos guia, que nos conforta, passar um pouco do conhecimento que nos foi ofertado. Que possamos sair daqui dessa live cheios da certeza de que estamos no caminho certo a partir do momento em que caminhamos para dentro de nós, para descobrirmos o que há dentro de nós, para que possamos florescer como Jesus sempre nos pediu e sempre nos pede. Muita gratidão, Jesus, extrema gratidão. Assim seja. Graças a Deus. Muito agradecido pelas suas palavras iniciais, irmã Sônia Castro, é a convidada da noite de hoje, que vai dialogar comigo aqui, vai passar alguns dos seus pontos de vista, vai dialogar com o pessoal que está aí, Sônia. Tem muita gente que acessa nossas redes sociais, Facebook, depois a gente vai disponibilizar essa nossa live no YouTube, no nosso canal Humberto da Nóbrega Alves, o pessoal que não teve tempo de ficar durante uma hora aqui, assim, um tempo mais hábil, em outros horários, de visualizar e de refletir um pouco mais sobre o tema que nós iremos tratar na noite de hoje. Hoje, como eu falei, minha irmã, daqui a pouco eu vou chamar você para a gente começar a dialogar sobre alguns pontos, certo? A metodologia é essa. A gente vai conversando, certo? O pessoal que for colocando as suas opiniões aí, algumas pessoas que colocarem as suas perguntas, na medida que a gente tiver assim, as possibilidades de responder, a gente responde. Se a gente não tiver as possibilidades, a gente vai estudar um pouquinho e depois a gente pode passar as pessoas, tanto no privado ou até através do WhatsApp, e algum tipo de resposta que a gente possa dar. Porque nem de tudo a gente sabe, não é verdade? A gente sabe de algumas coisas, né? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa importantíssima, que é amadurecimento psicológico e espiritual. Nós somos eternos aprendizes, né, minha irmã? Então, estamos aqui na Terra, certo? Aprendendo a cada dia que se passa, novas lições. Já temos uma programação já feita no plano espiritual. Viemos para aqui, para o planeta Terra, numa encarnação, que eu sempre costumo dizer, é a encarnação mais importante da nossa vida. Porque é a encarnação presente que eu tenho o substrato mais concreto de fazer as mudanças reais. Eu não posso ficar de olho na encarnação passada, que às vezes vai me trazer culpas, vai me trazer traumas, que às vezes não vai me auxiliar a amadurecer, tanto espiritualmente como psicologicamente. Nem eu tenho que estar de olho no futuro. Eu tenho que ter um cuidado no presente. E essa encarnação aqui, ela é a mais importante. Porque é essa que eu vou estar tendo a possibilidade de eu realmente amadurecer em termos espirituais. Mas também em termos psicológicos, porque uma coisa está ligada à outra. Nós somos seres, que eu costumo dizer que é um combo. A gente não pode dissociar a parte material, a parte espiritual, a parte psicológica. Os vários corpos espirituais que nós temos, eles se expandem cada vez mais. A gente vai chegar num ponto que esses corpos estão tão expandidos como o próprio Jesus, que ele vai estar em vários lugares ao mesmo tempo, em várias formas de energia, que às vezes a gente não compreende na atualidade. Mas o Mestre Jesus, por exemplo, e os ascensos espirituais, têm uma energia tão expansiva que a gente não compreende, não é verdade? E hoje a gente vai falar sobre essa necessidade do amadurecimento espiritual. Ela deu uma saídazinha, uma caídazinha, mas daqui a pouco volta, viu? A gente vai falar sobre amadurecimento espiritual. Quando ela, acho que o link dela caiu, daqui a pouco, se ela voltar, eu boto ela de novo, certo? E vamos falar sobre amadurecimento espiritual e psicológico. Vamos tratar sobre alguns pontos importantes.
Opa, vamos tratar sobre alguns pontos importantes aqui, que em termos de amadurecimento psicológico e espiritual, o que, é que a gente precisa compreender? Por exemplo, quais as características principais, gerais das pessoas maduras? Como é que eu posso dizer, fulano ou cicrano é uma pessoa madura psicológica e espiritualmente? Será que tem como eu delimitar ou dizer que essa pessoa é ou não madura? Eu acredito que sim. Vocês acham que sim ou não? Nossa irmã Sônia, cadê Sônia? Deixa eu ver se ela está por aí. Eu vou esperar que ela entre, se ela, né? Ela caiu, mas depois ela volta de novo. Daqui a pouco ela volta de novo. Vamos falar sobre esse aspecto importante, viu, irmãos? Sobre essa questão do amadurecimento espiritual. Vamos falar também de uma coisa muito importante quando nós tratamos da questão do amadurecimento psicológico e espiritual, que é o processo de autodescobrimento. Para que você amadureça, é preciso que você observe que necessita de autoamadurecimento, de amadurecer, certo? Vamos falar também de alguns pontos importantes no decorrer da nossa reflexão, que são pontos chaves, são pontos que a gente tem que prestar muita atenção no que nós costumamos dizer que são as dificuldades no processo de amadurecimento psicológico e espiritual. Eu vou citar aqui vários pontos e a gente vai refletir sobre esses pontos. O que é que pode, vamos dizer assim, prejudicar? O que é que dificulta você amadurecer? Por exemplo, orgulho, melindre, preconceito, tem vários pontos. E a gente vai falar sobre esses pontos. Vamos falar, meus irmãos, minhas irmãs, sobre o Evangelho de Jesus, no final da nossa reflexão, como sendo essa ponte principal para despertar o processo de amadurecimento psicológico e espiritual. Basicamente, a gente vai tratar sobre esse tema hoje. A nossa irmã Sônia caiu aí, não sei o que foi que aconteceu. Espero que ela volte. Daqui a pouco, se ela voltar, eu boto ela aí. Eu boto ela de novo. Ela tá com o link lá. Daqui a pouco, quando ela passar, eu ver que ela tá linkada de novo, eu boto ela de novo. Mas a gente vai continuando. E a gente, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre todos esses pontos importantes. Vocês podem colocar suas opiniões aí, que são válidas e são muito importantes para a gente. Deixa eu ver aqui. Ela entrou, mas não tá. Não tem nada. Ela entrou e saiu. E aí, Sônia? E aí? Posso continuar enquanto você... Ela está dando como que não tivesse conectada. Acontece dessas coisas, né? Deixa eu ver se ela liga aqui. Assim que ela linkar aqui, aí a gente vai continuar. Sônia, o que aconteceu no teu computador? Nada, eu não mexi em nada. Simplesmente ele gelou e depois parou. Mas continue com a palestra. Olha só, minha irmã, eu comecei aqui falando, não sei se deu para você escutar, sobre o que a gente vai tratar na noite de hoje, certo? E a gente vai falar sobre alguns pontos importantes no processo de amadurecimento psicológico e amadurecimento espiritual. Eu queria estar vendo o seu rostinho, mas não dá para ver. Eu estou vendo o rosto do seu filho aí, esse filho, né? Meu filho. Olha só, eu falei inicialmente que a gente vai tratar sobre esses pontos importantes no processo de amadurecimento espiritual. E as pessoas que necessitam de amadurecer espiritualmente, a gente aponta algumas características espirituais de pessoas que podemos dizer que são maduras espiritualmente. Uma coisa importante no processo de amadurecimento espiritual, meus queridos e queridas irmãs, está relacionado à parte de relacionamento interpessoal, né? Eu costumo dizer que é uma das partes mais importantes nos ambientes de trabalho. Eu costumo até dizer que o relacionamento interpessoal é uma das coisas que mais dificulta o processo de sociabilização nos meios de trabalho. Acontecem muitos problemas com relação a isso. E a gente costuma dizer que as pessoas maduras, tanto psicológico como espiritualmente, elas têm uma capacidade de interação muito maior. Elas conseguem interagir e se socializar de uma forma maior.
porque elas conseguem tanto se aproximar e conviver de uma forma mais plena. E as pessoas que não são maduras espiritualmente, a gente costuma dizer que elas usam muito máscaras. Elas se mascaram muito. Elas não se mostram. Irmã Sônia, está escutando? Assim, perfeito. Aí eu estou falando aqui, Sônia, dessa questão importante, que é de uma das características de uma pessoa que é madura, tanto psicológica como espiritualmente, que ela consegue conviver de forma mais plena em grupos. As pessoas que não são maduras espiritualmente, elas costumam ter dificuldades. E muitas vezes, essas pessoas que têm dificuldade, elas começam a colocar o que nós chamamos de máscaras. Exato. Na sua opinião, o que é que você acha sobre essa primeira característica que eu coloquei aqui das pessoas que necessitam de amadurecer, das pessoas maturas e as pessoas imaturas? Quando a gente não a gente não consegue penetrar no íntimo, nós tentamos acreditamos que vai aprovar. O som está bem baixinho, Sônia. Usamos máscaras. Agora está melhor. No trabalho, usamos máscaras em casa, diante do pai, diante da mãe. Diante do nosso chefe, nós somos uma pessoa, somos mais polidos. Em casa, nem sempre. Diante de uma amiga, dependendo do nível de intimidade, você conversa abertamente. Outras não. Então, as máscaras são necessárias para as pessoas que ainda estão em desequilíbrio emocional, pela falta de maturidade, porque é uma defesa. Faz com que ela consiga mascarar na realidade o íntimo, que muitas vezes é bem melhor do que aquilo que ela conhece. É verdade. Essa primeira reflexão, minha irmã, ela é muito interessante, porque ela mostra muito, as pessoas que não conseguem interagir, elas mostram muito quem são na sua intimidade. Porque as pessoas que elas são imaturas espiritualmente, elas têm muita dificuldade de convivência e de socialização. O nosso irmão Valmor está entrando aí, eu quero desejar uma boa noite para ele. A gente está falando hoje sobre amadurecimento psicológico e espiritual, meu irmão. Certo? Maricélia está entrando, também tem a Vani que está aí. Nesse sentido, a gente costuma dizer, Sônia, nas pessoas que já alcançaram esse amadurecimento que nós chamamos psicológico, a conduta dessa pessoa, ela não mostra muitas surpresas, porque eu costumo dizer que elas são muito transparentes, elas não usam essas máscaras, e a gente não tem muitas surpresas com essas pessoas, porque a gente já sabe com quem está lidando. As surpresas são muito menores, e nesse sentido, a gente observa que essas pessoas maduras psicologicamente, ela consegue externar a vivência interna dela com a externa. Elas têm essa conexão e essa coerência. E isso é muito importante, porque no mundo atual a gente observa que muitas pessoas ainda estão num nível de imaturidade espiritual. Eu costumo dizer que são espíritos que às vezes têm até uma certa idade, mas parecem com crianças espirituais imaturas. Não é verdade? É verdade. É verdade, sim. Quando nós não estamos com esse amadurecimento que deveria seguir à medida que nós fôssemos crescendo, chegando na adolescência, na fase adulta, quando nós não acompanhamos, nós ficamos inseguros e desequilibrados. Realmente, eu costumo chamar a pessoa que não tem um amadurecimento psicológico de pessoas desequilibradas, não no sentido patológico, mas no sentido de que ela não vivencia a vida da forma plena, porque ela não consegue nem interagir com ela mesma de forma verdadeira, né? É verdade, isso é verdade. Olha só, Sônia, eu coloquei aqui no meu roteiro alguns pontos importantes que, se você me permite, eu vou dar uma caminhada. Na medida que você queira, assim, ir falando qualquer coisa, você vai dizer, Humberto, eu queria falar um pouquinho sobre isso, vou passar a bola para você também, tá certo? Olha só, eu coloquei uma coisa aqui, Sônia, no meu roteiro, que é bem interessante, assim, que as pessoas imaturas, elas costumam muito ter comportamentos
alternar comportamento. Por exemplo, ora eles estão muito com júbilo, alegres, ora elas estão tristes, ora essas pessoas, ela mostra muito confiança nas pessoas, ora ela suspeita demais de você, ora essa pessoa está muito amorosa, mostrando que ama, que tem uma dedicação grande, ora ela está muito, vamos dizer assim, numa animosidade, num estado de, como diz nosso irmão Laelcio, de os leões estão partindo para cima. Podemos até dizer que tem pessoas que alternam tanto esses comportamentos que a gente, às vezes, até observa comportamentos bipolares em determinadas pessoas que muitas vezes não se conhece na sua intimidade. Entendeu, Sônia? Olha só, quando a gente falou aqui na questão do processo dessas características principais, a gente falou inicialmente de uma coisa muito importante para a pessoa que quer amadurecer espiritualmente e psicologicamente. Esse aspecto que eu quero destacar, é o chamado processo de autodescobrimento. Exato. O autodescobrimento, ele é muito importante, porque o autodescobrimento não é você olhar para o outro, a dificuldade do outro, as limitações do outro, mas você olhar para dentro de você, que eu costumo dizer que é uma das grandes dificuldades que nós temos. É olhar para dentro de nós. E muitas vezes observar que esse autodescobrimento, em um momento inicial, ele pode gerar até estados de instabilidade. Por quê? Porque você vai estar olhando para os seus monstros internos, que não é fácil, mas é importante que você pare e olhe. E muitas vezes, esses estados de instabilidade, quando você começa, pode até gerar as chamadas enfermidades emocionais, que muitas vezes a gente diz que são enfermidades somatizadas, que começam até a aparecer na parte orgânica. No espiritismo, a gente costuma dizer que as doenças, elas, antes de vir para o orgânico, ela começa no espírito. Você acha que tem uma relação do orgânico com o espírito, ou a doença, de uma forma geral, ela é somente física? Ela não tem nada a ver com essa parte de somatização das questões psíquicas e assim por diante. O que é que você acha? Não tem tudo a ver, porque na realidade o espírito, o perispírito, o corpo, a mente, tudo é uma coisa só. São separados por, como é que eu diria, como se fosse uma casa com seus compartimentos, mas é uma coisa só. Então, tudo que nós sentimos na nossa alma, ela vai reverberando para o nosso corpo, tanto positivo como negativo. Não tem como negar. Uhum. É verdade. Tem umas opiniões que já estão colocando aí, dando boa noite. Nosso irmão Valmor, ele colocou uma opinião, mas não está saindo aí. Deixa eu ver se saiu. Não está saindo, Valmor. Daqui a pouco, quando sair a opinião dele, eu coloco a opinião dele. Ele colocou uma opinião aqui bem interessante, sabe? Deixa eu ver se já saiu. Daqui a pouco eu coloco para a gente refletir sobre ela, viu, Valmor? Assim que sair, eu boto aqui. Olha só, nesse sentido, meus queridos e queridas irmãos e irmãs, a gente observa que, deixa eu ver se sai aqui, que a pessoa, para amadurecer espiritualmente, precisa fazer esse processo de autodescobrimento. Eu vou ler aqui o que foi que o Valmor colocou, tá certo? Ele diz assim, ó, no meu entendimento, isso é relativo, Humberto, porque nem sempre você pode mostrar de forma plena por conta da hipocrisia e dos preconceitos. Minha mãe diz que em terra de sapo, de cócoras com ele, por isso muitas vezes precisamos nos mascarar. É o que penso. Ó, ele colocou aí, eu vou botar até a opinião dele aí, ó, para você visualizar. Valmor colocou, a gente estava falando da questão das máscaras, Sônia, que às vezes a gente coloca máscaras, tá entendendo? Aí ele colocou a opinião aí dele, né? No meu entendimento, isso é relativo, né? Porque nem sempre você pode mostrar de forma plena por conta da hipocrisia e dos preconceitos. Minha mãe diz que em terra de sapo, de cócoras com ele, por isso muitas vezes precisamos nos mascarar. O que é que você acha? Você acha que a gente precisa nos mascarar ou é melhor enfrentar? Não, olha, eu acredito assim, que para você enfrentar algo que você sabe que ele não é tão saudável,
Você não precisa colocar máscara, você pode ser você. Agora, agir com prudência. É diferente de você estar mascarando, enganando assim, enganando o outro. Porque quando você está pleno de você, quando você você conhece as suas limitações, conhece o seu potencial, você não precisa estar fingindo, nem passando uma imagem para a pessoa para agradá-la. E quanto a essa questão que a mãe dele fala, ela fala no sentido assim, da prudência, do resguardo de determinadas pessoas que podem nos atingir. Isso é correto, mas não a máscara em si, né? Exatamente, eu entendi o que nosso irmão Valmor colocou. Ele colocou que realmente que existe muita hipocrisia, preconceito, mas o fato de existir isso, a gente tem que ter realmente prudência, mas como a gente falou inicialmente, se a gente não começar a fazer o processo de autodescobrimento e começar a ver que existem essas limitações, começar a se trabalhar, aí a gente não vai amadurecer. É uma questão de opção, se a gente quer ou não amadurecer. Mas, como você mesmo disse, com prudência, não é verdade? É verdade. Equilíbrio, prudência, que é isso que faz com que... Porque, olha, Humberto, quem mais se machuca com as máscaras somos nós mesmos. Porque você imagina como é difícil você não ser você. Machuca muito. Eu passo, às vezes, por esse processo, em algumas situações, e muitas pessoas que fingem, tem um momento que ela tem que parar, porque senão ela vai se machucar, ela se machuca e é quando adoece. Você está se violentando. Na realidade é isso, você está se violentando. É verdade. Eu queria tanto ver você, Sônia. Não, mas tudo bem, você vai ver a minha voz. Mas tá bom assim, eu estou aqui escutando. Olha só, a gente falou aqui de pontos importantes já para a gente refletir, a questão do processo de autodescobrimento, dessas características gerais do processo de amadurecimento espiritual, mas também tem uma coisa importante, que é o que eu vou começar a falar de agora em diante, de refletir agora em diante, que é o que eu chamo de dificuldades no processo de amadurecimento, tanto psicológico como espiritual. Ou seja, como o nosso irmão Valmor colocou aí, não é fácil o processo de amadurecimento, porque você primeiro tem que olhar para dentro de você. E existe uma série de dificuldades que ele tocou em uma delas aí, por exemplo, preconceitos, que a gente vai falar nessas dificuldades agora, certo? A gente vai falar agora de algumas dessas dificuldades que elas podem impedir ou podem obstacularizar, palavra difícil, para que você amadureça mais rapidamente no seu processo psicológico, no seu processo espiritual. A primeira das dificuldades é colocada até pelos espíritos, sabe, Sônia, como uma das grandes mazelas da humanidade, do espírito. E é considerada como a mãe de muitos de outros males do espírito. É o que nós chamamos aqui, e que os espíritos colocam, que precisa ser combatido, que é o danado do orgulho. É uma das grandes dificuldades. Não é verdade, minha irmã? É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Eu coloquei até aqui no meu roteiro, que é como que fosse a raiz larga da soma de muitas atitudes humanas ao longo do tempo. É uma mazela que os espíritos dizem que é uma mazela moral. Eu peguei uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, se você me permite, se os irmãos permitem, que é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente refletir sobre ela, que fala sobre esse tema. Não é somente essa passagem no Espiritismo, no Evangelho, que fala sobre o orgulho. É uma das coisas que mais se fala dentro da doutrina espírita, é sobre o combate ao orgulho. Mas eu peguei um aqui que fala sobre isso, que diz assim, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, o item 10, diz assim, ó, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem. Preste atenção, a gente vê o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós, para julgar-se a si mesmo. Fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo,
transportar-se para fora de si, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Em algum momento, minha irmã, você já fez essa pergunta para você? Que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Porque muitas vezes a gente fica observando o defeito do outro, mas a gente não olha para o nosso defeito, a gente não olha para dentro de nós. E muitas vezes acontece o que na psicologia a gente chama de efeito espelho. Muitas vezes o que assombra no outro, o que a gente se incomoda, é o que dentro de nós está precisando de ser explorado. O que é que você acha desse ponto que eu coloquei aqui, que o Evangelho está indicando para a gente da necessidade desse trabalho, vamos dizer assim, com o olhar para dentro de você mesmo e você começar a ver no espelho realmente quem você é, com as suas limitações, com as suas potencialidades e assim por diante. O que é que você acha desse ponto? É importantíssimo. Essa é uma das características do amadurecimento, né? Espiritual e também psicológico, porque quando eu consigo olhar para mim e perceber que eu não sou o centro do universo, quando eu consigo olhar para o outro e tentar me colocar no lugar dele, aí eu estou entrando no equilíbrio, que é o que Jesus espera, né? Uhum. Você quando não você quando não chega nesse patamar, você não consegue fazer isso. Você só consegue olhar seu umbigo. Eu tenho assim uma experiência perfeita que sou eu. Eu costumo assim fazer um paralelo muito da pessoa que eu sou hoje, da pessoa que eu era quando eu era adolescente. Entende? Então é uma diferença monstra. Eu não conseguia ver ninguém perceber, não que eu fosse uma pessoa, não era má, mas eu não conseguia ver o outro, tudo era eu, quem a maior era eu, quem era a vítima era eu. Então, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui começando a me deslocar de dentro de mim, me colocar lá fora e começar a me ver de verdade, conhecer a minha essência. Foi quando eu consegui fazer isso, aquela viagem, sair para poder me observar e aí me conhecer um pouco melhor. Foi a partir daí que eu comecei a olhar o outro e comecei a me colocar no lugar do outro. É verdade. Nosso irmão Valmor já colocou uma opinião aí. Acho que daqui a pouco ele... deixa eu ver se sai, porque está dando um delay assim. Deixa eu ver, não entendi. Ele colocou o seguinte, com relação àquele ponto que a gente estava refletindo, certo? Ele disse assim, olha, com relação a isso que a gente falou, eu estou plenamente de acordo. Venho tentando vencer essa característica marcante na minha personalidade, mas ainda estou muito longe de conseguir diminuir. Olha, eu acho fantástico, o nosso irmão Valmor, ele tem uma humildade tão grande, sabe? Ele consegue colocar as coisas, sabe? E é muito transparente. Eu acho muito bacana essa característica desse irmão, que ele refletiu, ele viu realmente assim, as questões que a gente estava colocando, destacando, e realmente ele não fugiu da raia. Ele disse, olha, realmente é assim, assim, assim. Parabéns, meu irmão. Não é verdade, Sônia? Com certeza. E eu gostaria que ficasse bem claro para o Valmor, que quando eu falei essa questão das máscaras, do desequilíbrio, nós não estamos ainda nesse patamar. Tem pessoas, lógico, que são pessoas bem amadurecidas, que já passaram por esse processo. Eu não passei totalmente. Eu vou dizer aqui para vocês que eu me comporto no meu trabalho da forma que eu me comporto no nosso lar, que eu me comporto aqui comigo mesmo dentro da minha casa, é diferente. E não é também só a questão da prudência, é porque, infelizmente, eu ainda não estou tão amadurecido o suficiente para me livrar das máscaras que, às vezes, eu acredito que preciso usar. E, na realidade, nós não precisamos, mas enquanto não amadurecemos o suficiente, nós ainda acreditamos que precisamos delas. É verdade, a opinião dele tá aí, ó, o que eu citei, porque tá dando um delayzinho, tá vindo assim quando eu coloco, aí daqui a pouco vem, ó. Com relação a isso, ó, o que eu falei agora é que eu tô com o Facebook aqui aberto, no Facebook aparece primeiro. Ele tá falando... Mas ele tá falando também da questão do orgulho também aqui, viu? Daqui a pouco vai sair as opiniões.
do orgulho também, que está se trabalhando e assim por diante. Olha só, Sônia, eu coloquei a tua imagem aqui menor, porque como não está aparecendo o seu vídeo, aí para ficar melhor de interagir contigo, tá certo? Não, tá ótimo, tá perfeito. Eu não sei o que foi que aconteceu, ó. Ele colocou aí, ó, outra opinião. Ó. Acredito que a idade, com certeza, a idade ajuda a diminuir esse ímpeto, certo? Olha só, ainda em relação ao orgulho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 10, item 10, diz assim, incontestavelmente o orgulho induz, olha a palavra que os Espíritos colocam, o orgulho induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais como físicos. Ou seja, é importante a gente observar que a tendência está dentro de nós. Ele induz. Agora, você faz se você quiser, não é verdade? Ó, Simone está colocando uma opinião. Daqui a pouco eu coloco a opinião dela aí. Quando aparecer na tela aí, eu já coloco, certo? Eu estou vendo pelo Face aqui, mas... Deixa eu ver se eu abro aqui. Isso aqui já foi. Como tudo na nossa vida, né, minha irmã? Olha só, tem outro ponto importante, que é outra dificuldade que existe no processo de amadurecimento espiritual, que eu acredito que você vai achar interessante, e eu quero saber do seu ponto de vista sobre isso. Uma coisa que dificulta bastante a você amadurecer é uma coisa que nós chamamos de melindres. O que é um melindre? O melindre é um orgulho na mágoa. É a pessoa que costuma se magoar facilmente, né? Aí, assim, em relação ao melindre, você acha que o melindre, ele ainda faz parte da alma das criaturas imaturas? Ainda está presente, por exemplo, dentro de um centro espírita, existe melindre? No meu trabalho, tem melindre? Na família, tem melindre? Você acha que o melindre, realmente, ele é um obstáculo para o processo de amadurecimento? O que é que você acha? Eu considero o melindre um obstáculo imenso para o nosso amadurecimento, porque ele prende você àquela ideia de que você é o centro do universo. Uhum. Então, tudo que acontece no mundo está direcionado para você, tanto de bem quanto de ruim. Chega a ser uma coisa até neurótica, né? Você já imaginou como você passar na rua, passa uma amiga sua, conversa com você, ou então ela ignora, às vezes porque nem vê você, então você já se sente ultrajado, poxa vida, por que foi que eu fiz para aquela pessoa não querer me ver? Ou então, se você olhar para a pessoa e não olhar daquela forma que ela necessita ser vista naquele momento, então ela já se toca, já se magoa. Então, o melindre é algo que machuca muito. Quem tem... E ele está presente em todo canto, né? Ele está presente em todo canto. Quem disser que não tem melindres, eu tiro meu chapéu. Claro que em graus diferentes, óbvio, né? Os melindres que eu ainda carrego comigo não são os melindres que eu tinha anteriormente, porque à medida que você vai se conhecendo, você vai detectando e você vai tentando transformar, não é isso? É verdade. O amadurecimento nada mais é do que a transformação. Você vai pegando do bruto e você vai refinando, aprimorando. E é como nossa irmã Simone está colocando aí, ó, você está visualizando aí na tela, uma coisa bem importante, né? Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Temos muito a amadurecer espiritualmente, com certeza. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, olha só. É verdade. Agora, olha só, minha amiga Sônia. Estamos aqui com Sônia, certo? O link dela, a imagem dela caiu, mas só está aqui o áudio dela, por isso que está menorzinho aqui, mas a gente está ouvindo a voz dela, certo? Dando as opiniões dela, certo? E o bom é isso, essa interação. Olha só. Eu costumo dizer que o melindre está relacionado à mágoa. A gente precisa trabalhar muito esse aspecto da mágoa que muitas vezes a gente guarda e que leva até para estados doentios. A gente adoece quando carrega muita mágoa. O melindre, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele vai estar presente em todo canto.
No centro espírita a gente vê muito, por exemplo, pessoas que por milindres, eu vou sair do centro espírita, eu não venho mais aqui porque o fulano disse alguma coisa que eu não gostei. Isso existe. Olha só, o interessante, quando a gente fala de milindre, a gente está dizendo que é um orgulho na mágoa. Mas é bom a gente apontar como a gente poderia se trabalhar. Como a nossa irmã Simone colocou, nós não somos perfeitos. Mas tem como a gente encaminhar para esse processo de trabalho interior, de autodescobrimento. Como é que a gente trabalha o milindre? Cultivando o que nós chamamos de coragem de ser criticados. É a gente saber que a crítica, ela vai vir e a gente não precisa se magoar, porque através dessa crítica, a gente pode até ver, se melhorar através dela. Assim. Para mim, não existe crítica... Não vai tirar pedaço, né, Humberto? Não vai tirar pedaço de mim. Crítica destrutiva é quando você se torna aberto para aquilo ali que talvez nem seja real. Aí você precisa ver, será que realmente isso é realidade? E você aceitar. Eu mesmo aceito muito as críticas. Eu analiso, eu observo, tá entendendo? Tem coisas que eu não considero como reais, eu não vou estar rebatendo, porque eu sei que eu não sou aquilo ali mesmo, por que eu vou estar me melindrando? Eu vou estar me magoando. É um ponto de vista daquela pessoa como ela acredita. Pode ser que eu esteja equivocado. Não pode acontecer isso? Com certeza. Ó, Valmor colocou a opinião dele. O milindre realmente é muito difícil de ser superado, é verdade. Olha só, vamos partir para outro ponto, outra dificuldade. São muitas, viu? São muitas dificuldades. Pretensão. Tem uma dificuldade que é imensa, que é a pessoa pretensiosa. É aquela pessoa que é orgulhosa nas suas aspirações. Ela se acha, como diz lá no interior, a última pedra do bisaco, a última bolacha da sacola, como diz o outro. É uma pessoa que se acha, o pretensioso. E para aquela pessoa pretensiosa, é importante que ela comece a aprender a se trabalhar diante das suas expectativas pessoais, tá entendendo? Você tem potencial? Tem. Mas você não é melhor do que ninguém. Não é verdade? É verdade. É verdade. Que está ligada, minha irmã, a outra dificuldade, que é a presunção. É a pessoa que é presunçosa. A pessoa presunçosa é o que nós costumamos dizer, que é o orgulho no saber, ela achar que sabe de tudo. É aquela pessoa que tem resposta para tudo, e às vezes não são respostas nem, vamos dizer assim, reais. É o que ela quer, a verdade que ela quer passar, e ela quer mostrar que sabe. Ela é presunçosa. A gente vê muito, uma das dificuldades é a pessoa achar que sabe tudo. E os grandes sábios, minha irmã, quando perguntado a ele se eles sabiam tudo, o que é que ele diz? Eu não sei de nada. Não é verdade? Os sábios dizem isso. Não é verdade? O que é que você acha disso? Você demonstra maturidade a partir do momento que você coloca a humildade, mas não aquela humildade fingida, né? Mas é você ter a certeza de que você tem o seu limite, tem sua potencialidade, mas você tem uma gama de limites que você precisa trabalhar ainda. É verdade. Viu? E uma coisa interessante, para aquela pessoa que é presunçosa, né, o que é que ela precisa começar? Começar a tomar por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Ou seja, a gente não vê, achar que sabe tudo. O fato de dizer eu sei tudo, você já dá a possibilidade de você aprender. Não é verdade? É verdade. É verdade. Eu mesmo, eu costumo sempre estar aberto para tudo. Eu não me fecho para nada. Não é verdade? Nosso irmão Valmor colocou uma opinião aí e diz assim, mas é muito difícil quando temos a impressão de que estamos certos e de repente vem alguém que questiona aquilo que você está afirmando. Isso é verdade, mas aí a gente tem que analisar todos os âmbitos da questão, todos os lados, e ver que, às vezes, uma crítica ela é muito importante, porque pode estar mostrando uma coisa que a gente não está vendo, que é o que eu acho que nosso irmão Valmor está colocando aqui. Certo? E outra Olha coisa, só. a gente tem... Pode dizer. A gente tem que perceber que nem sempre a nossa verdade é a realidade. Nós vemos, cada pessoa tem um universo, vê sob um ângulo diferente, e nem sempre a gente está olhando na direção correta. Então, temos que frear um pouco
analisar para ver o que é a opinião do outro, para ver se realmente tem sentido ou não, ou se nós achamos certo. E se tivermos certo, não precisa provar nada para ninguém. E quando você não é isso, você tem aquela tranquilidade, já vi Jesus insistir, gente, acredita em mim, precisou ele dizer isso? Não, ele falou com aquela suavidade, com aquela amorosidade, e ficou, e fica dentro da gente. É verdade. Olha só, tem outra grande dificuldade que foi até citada pelo irmão Valmor aí, dificuldade do processo de amadurecimento, né? A gente já falou de algumas aqui, né? O preconceito é você ter o orgulho nas suas concepções. O preconceito que a gente está dizendo, um conceito antecipado. Para aquela pessoa que é muito preconceituosa, a gente sabe que tem uma carga cultural, mas é preciso que a gente trabalhe determinadas cargas culturais que não são mais adequadas a novos tempos, não são mais adequadas a uma sociedade moderna. Se você pega, por exemplo, na época de Jesus, na sociedade judaica, existia muito preconceito, por exemplo, com relação à mulher. Hoje ainda existe. Aí eu pergunto, esse preconceito que existia naquela época, que se reproduz hoje, ele precisa ser superado? Precisa sim. Tem determinadas tradições que elas são interessantes de ser repassadas, mas algumas outras, elas precisam ser desconstruídas para que sejam construídas novas tradições que tragam mais, vamos dizer, avanços morais para a humanidade. Não é verdade? Ou você acha que é importante que o preconceito fique, que a gente cumpra as tradições como nossos tataravós pensaram que mulher não pode trabalhar, que mulher não pode trazer a mensagem de Jesus? O que é que vocês acham disso? Eu estou falando aqui de preconceito espiritual, vai ter preconceito de todos os tipos, né? O que é que você acha com relação ao preconceito enquanto elemento que dificulta o processo de amadurecimento? Dificulta porque quando você se prende ao preconceito, o preconceito já está dizendo, preconceito. É algo que você afirma sem ter conhecimento. Se você se mantém na ignorância, você só está se prejudicando. Cadê seu amadurecimento? Cadê a desenvolvimento? Ele para. Se você se ateia ao preconceito, você está se atendo à falta do conhecimento. E sem o conhecimento, você não vai para frente. É verdade. O preconceito precisa ser tratado. Aí eu até coloquei aqui, é preciso que nós habituemos a manter análises imparciais e flexíveis, porque o preconceito, ele parte de uma mente que é inflexível. A pessoa que é aberta, ela tem uma flexibilidade maior, ela analisa os vários aspectos, não se prende, não é verdade? Verdade. E trabalhar a flexibilidade não é muito fácil não, viu? Porque você tem que recuar o que você acredita. É verdade. Né? Tem outra coisa interessante, minha irmã, que a gente precisa se trabalhar, que é uma coisa que é chamada a indiferença. Que a indiferença é o orgulho na sensibilidade. A gente vê muitas pessoas que são indiferentes à situação do problema do outro, da dor do outro, né? E é preciso a gente olhar para a indiferença e ter uma atitude mais amorosa. Tem até os religiosos que dizem assim, que o contrário do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Você já ouviu falar sobre isso? Já, sim. E a indiferença, ela machuca muito. Ela fere muito a pessoa, porque ela passa para o outro que o outro não existe, o outro não é nada. E isso machuca muito. Verdade. Ô Sônia, o nosso irmão Valmor fez uma pergunta que daqui a pouco eu vou lançar para a gente responder. Aí, em relação à indiferença, só para fechar essa parte da indiferença, é preciso que nós adotemos a aceitação e respeito de todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. E a gente olhar o outro com mais amorosidade. O nosso irmão Valmor, é porque está dando um delay aí, ele fez uma pergunta e diz assim, olha, em relação ao preconceito que a gente falou há pouco, né? E qual a contribuição das religiões com relação aos preconceitos? Já que é para provocar. Ele está fazendo uma provocação aqui. As religiões, elas são preconceituosas? Extremamente. E o que é que a religião poderia fazer? Eu sei que
Eu tenho uma concepção que eu acho que é a concepção parecida. O que é que as religiões precisam fazer para acabar com esse preconceito religioso? Seguir o exemplo de Jesus, né? Procurar conhecer e procurar flexibilizar e aceitar o outro, porque realmente o preconceito, ela limita, o preconceito limita o desenvolvimento, o preconceito machuca, o preconceito fere, e faz com que você continue naquele buraco, com aquela cabeça errada, sem conseguir vislumbrar uma luz, outro caminho. É verdade. E uma coisa interessante, assim, seguindo a provocação de Valmor, ele diz assim, qual a contribuição das religiões? As religiões, elas precisam ter mais amorosidade e menos dogmas. Dogma no sentido de você ter que seguir coisas de forma cega, sem analisar, sem ter amorosidade. Eu acredito que, na minha opinião, as religiões, de uma forma geral, elas assim, precisam acolher mais as pessoas. Não fazer acepção, principalmente começar a partir de um ponto seguinte. São várias verdades que não existe uma verdade absoluta, mas as religiões, elas trazem alguns conhecimentos espirituais para as pessoas que precisam se abrir a outras verdades. Eu até costumo dizer que uma vez na época da codificação, fizeram uma pergunta aos espíritos. Allan Kardec perguntou qual a verdadeira religião. Aí os espíritos disseram, a verdadeira religião é aquela que faz homens e mulheres de bem. Ou seja, todas as religiões são importantes e precisam contribuir no sentido do despertar espiritual. Se as religiões elas estão fortalecendo preconceito, estão fortalecendo situações de ódio entre as pessoas, elas estão seguindo um caminho totalmente diferente, não somente com relação a uma religião como o cristianismo, que prega totalmente o contrário disso, mas todo princípio religioso, ele precisa tirar o preconceito e ser acolhedor, ele trazer as pessoas. A gente não pode se fechar para, por exemplo, o espírita achar que é melhor do que um bandista, ou é melhor do que um budista. Somos todos filhos de Deus. Por que a gente está com esse preconceito de achar? Essa presunção, porque é um combo de orgulho. Não é verdade, minha irmã? Uhum. E a partir do momento que você tem esse sentimento assim tão mesquinho, você já está mostrando que você está no caminho errado, que você não está absorvendo nada da essência, né, do que Jesus passa para a gente, e outros avatares, né, que estão no mundo e que estiveram naquela época e deixaram um legado de tanta coisa boa, tanta beleza, tanta amorosidade, e nós ainda não amadurecemos o suficiente para absorver, né, tudo isso. Tem tanta, Sônia, tem tanto comentário legal que estão jogando aí, porque não está saindo aí, olha, eu vou citar alguns aqui, ó, nosso amigo Joacir já está aí, viu, Joacir. Ó, Valmor, ele parabenizou pela resposta e está dizendo assim, perdoe a provocação. Não, Valmor, tem que provocar mesmo. Eu gosto de provocação. Eu adoro o Valmor. Ele participa profundamente, eu acho bonito, como você disse, a humildade que ele tem de desnudar diante dos seus companheiros, dos seus colegas de trabalho. E isso é um crescimento, amadurecimento. Parabéns, Valmor. É verdade. Olha, tem outra amiga aí, Sirlene Rodrigues, ela colocou um comentário aqui legal, porque não dá para sair aí, ó. Diz assim, eu acredito que ao passar do tempo não haverá, ela está dizendo uma coisa aqui que é bíblica, né? Não haverá mais templos, todos nós seremos seres capazes de resplandecer o divino, com amor, respeito, união e fraternidade, acabando com todo o preconceito existente hoje. Ela está colocando aqui, Sônia, uma coisa que Jesus falava, diz que um dia os templos de pedras, elas vão ser templos de espírito e verdade. É o que Jesus ele mostra para a gente. O templo, ele não é o mais importante. Por enquanto, tem muita gente que precisa do templo de pedra. Não, mas engano seu. Jesus... Engano seu. O templo é importante, sim, porque o templo somos nós. É verdade. Quando eu falo assim, o templo de pedra... É isso que Jesus quer que vejamos, né? Que o templo somos nós, por isso que é importante. Não isso que eles acreditam no momento, né?
É verdade. Aí, assim, o templo em espírito e verdade, a gente vai chegar ao ponto de que a gente não vai precisar do templo de pedra, mas nós seremos o exemplo vivo do Evangelho de Jesus, né? Joacir está colocando que a excelente a opinião da irmã, as mudanças são necessárias, né? E é porque não está saindo aqui, está dando um delay aqui. Olha só, outra, eu vou dar uma caminhada para frente, porque senão não dá tempo de terminar, que a gente já está quase uma hora, viu? Da nossa conversa aqui. Olha só, outra dificuldade no processo de amadurecimento espiritual é o que nós chamamos de desprezo. É aquelas pessoas que são orgulhosas no entendimento, que desprezam o outro, que olham com um olhar assim, oblíquo para o outro, um olhar enviesado. E esse desprezo, ele precisa ser trabalhado. A gente precisa nos acostumar a pensar que para Deus tudo tem valor. Mesmo que por agora não o compreendamos. Às vezes a gente olha para o outro com tanto desprezo, achando que a gente sabe tudo e o outro não sabe de nada, desprezando o outro porque não tem entendimento. Mas esse entendimento ele só vem no tempo certo. A gente não pode tirar leite de pedra, cada coisa no seu momento. Eu estou com 40 e poucos anos, eu passei anos da minha vida não dando assim, valor nenhum para a parte espiritual, doutrina espírita, mediunidade, nada disso eu dava valor. Mas despertou no momento certo que eu precisava. Talvez eu precisava de viver outras experiências na minha vida para observar da necessidade do olhar espiritual para mim. Não é verdade? Isso aconteceu contigo também ou não? Com certeza. Com certeza. E a partir do momento em que você descobre que você também foi tudo aquilo que você está olhando tão errado no outro, você já deixa de desprezar. Porque o desprezo também, como eu disse, a indiferença e o desprezo são sentimentos que machucam muito. E quando você descobre o mal que você faz para o outro com esse sentimento, você se machuca muito mais. É muito destrutivo. É verdade. Olha só, tem outra grande dificuldade, minha irmã, que pode prejudicar o processo de amadurecimento, que nós chamamos de personalismo. É aquele orgulho que é centrado no eu, aquela pessoa que só se olha para si, acha que é o melhor, que só se centra no eu, o egóico, né? É preciso que a gente comece a educar também esse aspecto, a abnegação nas atitudes. Isso acontece muito. Não acontece? Acontece, porque nós aprendemos a isso, a olhar só o outro, a essa competitividade a que nós somos levados na sociedade, nessa visão da sociedade, faz com que pensemos assim, claro, que possamos pensar assim quando não temos o equilíbrio e o amadurecimento emocional e espiritual. É verdade. A nossa irmã Silene está colocando aí, olha, o ego hoje prejudica muitas vivências entre outras religiões, onde um se considera melhor do que o outro. Ela está perguntando se está certa. Você acha que o ego ele pode prejudicar muito isso? Prejudica tudo. Quando você tem um ego, você coloca o ego à frente de tudo, você está se prejudicando o outro, porque você não consegue ver o outro, você não consegue interagir com o outro de forma correta, então claro que prejudica, com certeza. É verdade. Olha só, tem outro aspecto também que pode prejudicar o processo de amadurecimento espiritual, que chama-se vaidade. Não é aquela vaidade de botar uma roupinha bonita, não é isso não. É aquela vaidade no orgulho que você imagina ser determinadas coisas. Eu até considero a vaidade uma dos grandes motivos de queda até dos próprios médiuns, por exemplo. Isso acontece muito na parte da mediunidade. O médium vai todo, acha que é um melhor. É verdade? É verdade. A vaidade é muito traiçoeira. É verdade. Vamos estar colocando aqui, ó, que desde a adolescência tinha simpatia pelo espiritismo e só conseguiu ter coragem de se dedicar depois de maduro, há uns 10 anos. Ele está dizendo aquilo que eu estava falando aqui, na coisa que acontece no tempo certo. Em relação à vaidade, a gente pode dizer que a gente precisa procurar conhecer melhor a nós mesmos, a ter coragem para a gente começar a se aceitar como nós somos, fazer o melhor que podemos na melhoria pessoal.
Agora, tem outro ponto aqui que prejudica muito o amadurecimento espiritual, que é o que nós chamamos de inveja. Você conhece alguma pessoa invejosa? Eu conheço, viu? Nós conhecemos. E o que seria a inveja? É o orgulho perante as vitórias dos outros. Tem gente que não consegue lidar com as vitórias dos outros. Isso é a inveja, né? Diante da inveja, o que a espiritualidade diz? Que a gente precisa admitir que temos esse sentimento, que às vezes aparece por causa do nosso próprio ego também, né? E que a gente enfrente com dignidade e humildade e procure ver, acima de tudo, que você pode conseguir o que o outro conseguiu. É preciso apenas você correr atrás, você tentar. Não é verdade? É verdade. Em vez de se lastimar, quem sente uma pontinha de inveja, é porque já cresceu muito, viu? Eu mesma às vezes sinto. Às vezes sinto, sim. Aí eu começo, por que isso? Não. Se ela tem a capacidade, por que eu não tenho? E também tem a questão do merecimento. É verdade. Ó, tem várias opiniões que estão colocando aí, ó. Se vê naquelas opiniões que é porque está dando um delayzinho. Olha só, tem outra coisa que dificulta muito o processo de amadurecimento, que é a chamada falsa modéstia. O que é a falsa modéstia? É a questão do orgulho na humildade artificial, aquela humildade que não é real, é artificial. E isso a gente vê, a pessoa que é falso modestamente. E a gente precisa reconhecer os nossos potenciais. Para que você cresça, você não pode ficar, porque eu não sou assim. Você tem que reconhecer para que você cresça, amadureça. Eu sou luz, eu sou o sal da terra, como Jesus sempre falou. Não precisa ter medo de ser luz, de ser o sal da terra. É preciso a gente se esforçar com simplicidade, porque a alma precisa disso, desse reconhecimento, não é verdade? É o reconhecimento, sim. É o reconhecimento do que nós somos que dá um impulso para você se melhorar mais. É verdade. Tem outra dificuldade que eu coloquei aqui, essa aparece demais, né? A chamada prepotência. Pessoas prepotentes, que é a questão do orgulho no poder, que precisa também trabalhar. O poder e a riqueza, ele não é problema nenhum. O problema é você usar de forma inadequada tanto o poder como a riqueza. E a gente precisa descobrir que o poder interior está em nós. Não é o poder exterior que importa, é o poder interior. E a gente precisa transformar essa prepotência em autoridade de verdade. A autoridade não é essa autoridade de mandar. Até o conceito de liderança hoje é outro. A liderança hoje ela é compartilhada. Os verdadeiros líderes, os líderes atuais, eles precisam saber compartilhar de autoridade. E ter autoridade não é você ser autoritário. A gente observa muito ainda que na atualidade, tanto no ambiente de trabalho, como no ambiente familiar, como no centro espírita, ainda tem gente muito prepotente, porque acha que o poder, certo? Ele vem para você oprimir o outro. E não é para oprimir o outro. Não é verdade? Com certeza. Tem outra, minha irmã, aqui, eu vou dar uma passadinha para frente, porque tem muita coisa, é a chamada dissimulação. Por isso que eu também estou querendo ficar quietinha. O que é a dissimulação? É o orgulho nas aparências. Em relação à dissimulação, é preciso a gente se esforçar por ser quem somos, sem precisar de receios, e a gente amar uns aos outros. Então, a tua ação e reação traduz quem você é interiormente. Isso é muito importante. Não podemos desperdiçar nossas energias, mascarando a gente, antes aplicando um trabalho contínuo de autoaprimoramento, que é o autodescobrimento que a gente citou lá no início, para que a gente cresça interiormente, até que a gente exteriorize essas conquistas, através de simpatias, através de cordialidade, através de amor, né? Para isso, minha irmã, é muito importante, quem quer amadurecer espiritualmente, começar um trabalho que nós chamamos de reeducação moral. Essa reeducação moral, ela se dá nessa vida, mas ela acontece pela oportunidade da reencarnação, da gente voltar. Porque a gente, se não tivesse essa oportunidade, a gente não tinha a oportunidade de se reeducar moralmente. E como a nossa irmã Simone colocou lá no início, nós somos seres imperfeitos.
cheio de dificuldade. Por isso que então estamos aqui. Para quê? Para se melhorar, para amadurecer, para mudar esse quadro íntimo, não é verdade? Você acha que para a gente amadurecer é preciso a gente se reeducar moralmente? Com certeza. Isso aí é uma das alavancas principais. Com certeza. Olha só, minha irmã, para fechar a nossa reflexão de hoje, são vários pontos que a gente colocou aqui, porque a gente já está a 1h05, mas eu não poderia deixar de fechar a reflexão colocando uma coisa considerada das mais importantes. Que nós precisamos amadurecer psicologicamente é uma realidade. Que nós precisamos amadurecer espiritualmente é uma realidade. Uma coisa está ligada à outra. Mas eu não posso deixar de falar. Nós que somos cristãos, a gente tem uma ponte importantíssima nesse processo. Eu falo para os cristãos em específico, porque nós vivemos numa sociedade que tem muita gente cristã, mas ela vai mais do que o aspecto do cristianismo. Ela está relacionada ao aspecto do amor. Mas nós que temos uma linha cristã, nós temos uma coisa importante que é a ponte chamada o Evangelho de Jesus. A gente não pode esquecer isso. A gente precisa ser coerente, minha irmã. Eu costumo dizer, não adianta eu segurar a bandeirinha de Jesus, eu vestir bandeira de Jesus, se essa bandeira e essa roupa ela não fizer parte do seu ser espiritual. Para isso, é preciso você despertar no processo de amadurecimento, tanto psicológico como espiritual, aproveitando essa ponte que é o Evangelho de Jesus. A gente, nos tempos atuais, eu não admito dizer assim, mas eu não tenho conhecimento. O conhecimento ele está nas nossas mãos. Ele está na esquina, ele está na internet, né? Você pode não querer no momento, pode não ser o momento, não ser o seu momento. Você está em outro momento. Mas a gente precisa observar que nós, enquanto cristãos, temos essa mensagem ao nosso dispor, que é uma mensagem simples. A mensagem de Jesus, eu poderia resumir em 2 palavrinhas: amor e inclusão. A mensagem de Jesus, em nenhum momento, transmite ódio, transmite disenção entre as pessoas. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de preconceito, é uma mensagem de amor. Inclui, é por isso que eu digo, o centro espírita, o templo católico, evangélico, precisa acolher as pessoas. Não é botar ninguém para fora, é trazer para dentro. Mas não somente trazer para dentro do templo, trazer para dentro de nós, sermos coerentes. O Evangelho de Jesus, ele mostra a importância da continuidade na vida espiritual, que você morre, desencarna, mas o seu espírito continua. Quer seja no céu, no inferno, no umbral, onde você afirma o espírito, ele continua. É preciso a gente acreditar no poder do perdão. Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre a importância do uso da caridade. O Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Jesus, ele ilustrou e nos mostra que é o nosso querer e o nosso crer que nós alcançaremos a verdadeira saúde espiritual, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade que a gente chama. Nós viemos aqui para sermos felizes, embora a felicidade não seja desse mundo, mas a gente veio aqui para encontrar um pouco dessa felicidade relativa. E esse planeta aqui é um planeta de provação e expiação, mas a gente precisa compreender a necessidade do nosso processo de amadurecimento, necessita dessa vida da forma como tem, com as dores, com os amores, com as delícias de ser o que nós somos. É preciso a gente saber lidar com essas situações as mais diversas. É preciso a gente saber lidar com as nossas sombras interiores. É preciso a gente acreditar que nós podemos ser melhores do que ontem e do que somos hoje, no futuro. Mas isso depende de quando? De hoje. Da necessidade desse resultado de hoje, do nosso processo de amadurecimento. Ou seja, nós precisamos amadurecer tanto psicologicamente como espiritualmente. E nós cristãos temos em nossa mão uma ponte valiosa que é o Evangelho de Jesus, que nos dá essas ferramentas importantes para que a gente cresça espiritualmente, para que nós possamos nos tornar pessoas amorosas de coração, acolhedoras, para que nós possamos tornar pessoas
verdadeiramente espiritualizadas, porque seremos pessoas despertas espiritualmente. O nosso espírito, às vezes, está adormecido, está na infância, e ele precisa adormecer e notar que ele precisa passar para a próxima fase, de adolescente e de adulto espiritual. O nosso espírito está em constante e gradativa evolução, mas é preciso a gente amadurecer, porque se a gente não amadurecer, a gente vai perder grandes oportunidades de sermos espíritos plenos nessa busca espiritual. Não é verdade, meu irmão? Eu não poderia deixar de falar isso aqui. Você tem alguma coisa a acrescentar no que eu falei? Não, você falou assim de uma forma bem completa sobre isso. A única coisa assim que eu queria dizer é assim, é como você disse, depende de nós. E Jesus diz, é uma frase que eu considero assim, chave, uma das frases de Jesus, tudo é questão de escolha. Uhum. Eu escolho crescer, eu escolho amadurecer, apesar da dor que isso causa, porque amadurecer não é fácil. Você abre mão de muitas coisas que para você é cômodo, né? O comodismo realmente impede que a gente vá à frente. É muito fácil você estar quietinho. E Jesus diz, é tudo questão de escolha. Você que escolhe como é que vai ser seu dia, você que escolhe quando você vai mergulhar dentro de você e vai começar a tirar aqueles caquinhos que estão incomodando e vai colocar lá fora, vai limpar e vai deixar o brilho surgir. Então Jesus está aí, Jesus está nos mostrando Jesus no passado. Ele está aqui no presente, ele está atuando dentro de nós, através da sua mensagem, através do amor que ele transborda assim, no nosso plano, na alma de cada um. Ele é o nosso guia. Então ele está aí, ele está mostrando, está exemplificando, está falando, está estimulando. Então aproveitemos o máximo esse amor e essa inclusão que Jesus nos dá. Graças a Deus. Minha irmã, a gente vai estar fechando a nossa live, certo? Eu queria agradecer muito a sua participação, as suas opiniões, os seus comentários. Eu queria que você deixasse as suas últimas palavras, que a gente vai fazer a prece final, certo? Queria apenas agradecer, e que pena que a gente não deu para ver muito você aí, mas a sua voz, a sua energia está presente entre nós. Muito agradecido, certo? Que Deus te abençoe e as suas últimas palavras, certo, minha irmã? Gratidão, gente, pela paciência e pela tolerância que tivemos comigo hoje à noite. Muita gratidão. A gente vai fechar a nossa noite, tá certo, minha irmã? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade. E quero convidar os irmãos, quero convidar as irmãs nesse momento para fechar os olhos. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus e a Jesus. Cada um dos irmãos pode pegar o seu copinho aqui, eu estou com o meu copinho com água. Quero convidar você, minha irmã Sônia, também para, nesse momento de prece, para termos a vibração com todos os irmãos que participaram na noite de hoje, que foram citados os nomes aí, certo? Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, Divino Mestre de luz, de amor, de caridade. Vamos nesse momento agradecer a toda a play de Espírito de Luz, mestres espirituais, caboclos, pretos velhos, ciganos e toda a falange dos espíritos médicos, enfermeiros e socorristas. Vamos nesse momento levar o nosso pensamento ao alto. Cada um dos irmãos e das irmãs que está necessitando de auxílio espiritual, deixa essas luzes espirituais, esses medicamentos cair sobre cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Que na noite de hoje, todas as falanges espirituais possam ir ao encontro de cada um dos irmãos que escutaram a mensagem de hoje. Que possa refletir sobre as dificuldades do processo de amadurecimento espiritual e psicológico. Mas, acima de tudo, possa se apegar nas palavras e nos ensinamentos de Jesus. Para que, através do exemplo vivo, possamos
todos juntos sermos pessoas mais maduras, psicológicas e espiritualmente. Que os irmãos que desencarnaram também recebam a ajuda espiritual em forma de medicamento. Que as luzes espirituais possam se fazer presente na vida de cada um dos irmãos e de cada uma das irmãs. Muita luz e muita paz. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado, viu, irmã Sônia? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, tá certo? E vamos agradecer sempre. Vamos agradecer, certo, a todos os irmãos e as irmãs. Na noite de hoje, a gente agradecendo a participação de cada um de vocês que estiveram aí presente. Que nós possamos, juntos nessa conexão de energia espiritual, cada vez mais fluir no amor de Jesus, sermos exemplos vivos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e ilumine a todos nós. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos nós. Deus, paz e luz.